estava vendo uma postagem sobre a situação que se encontra o Brasil, tá? E o que o ano de 2025 podemos esperar do nosso país. E fui ler os comentários, como o costume de todos os brasileiros, viciado em ler comentários. E lá o pessoal, uma boa parte, falando do governo de Lula, uns faz o L, outros bem feito e tudo mais, tá? Uns querem culpar o outro, sabe? Por conta de votar no governo presente, né, nesse momento na nossa presidência. Pensando que podemos, né, refletir nisso, que podemos tirar de proveito dessa situação, ou por que passamos por isso, por que nós somos assim, ao invés de nós nos unirmos para querer mudar a situação, querer mudar o país, a gente quer buscar um culpado. Só quer justificar a situação achando um culpado, sabe? E me veio na mente a passagem do livro de Neemias que fala da situação que estava a cidade de Jerusalém. E essa notícia chegando até Neemias, ele se quebranta, ele se entristece, porque se compadeceu do seu povo, se compadeceu da sua nação. Mas eu te vou explicar um pouco aqui sobre Neemias, para quem não conhece, como começou essa história de Neemias, essa angústia no coração dele e esse projeto de reconstrução do muro de Jerusalém. No 20º ano do reinado, né, de Artaxerxes, Neemias recebeu a notícia sobre a situação caótica de Jerusalém e a miséria que o seu povo estava passando. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os portões estavam queimados. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado e ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus, né? Depois, quando Neemias servia ali na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias e lhe perguntou qual era o motivo da sua tristeza, né? E Neemias explicou o seu problema ao rei e conseguiu a permissão dele para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário também para o seu empreendimento. Neemias conseguiu ali autorização para ir a Jerusalém, reconstruir o muro da cidade, colocar ordem na cidade e conseguiu também ali material, rapaz, para fazer esse empreendimento. Olha que maravilha. Mas isso não começou simplesmente por ele ficar triste. Ele ficou triste, ele orou e jejuou e clamou pela misericórdia de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14 vai falar assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Basicamente foi isso que aconteceu com Neemias, né? Ele viu a situação que estava a cidade dele, viu a situação que estava o povo dele, e ele orou, ele se humilhou, né? Ele jejuou, colocou diante do Senhor com tristeza no coração, com misericórdia, né? E Deus ouviu, usou o rei para liberar ele e dar ainda os mantimentos, os material necessário para ele reconstruir o muro de Jerusalém. Então isso serve de exemplo para nós, para o nosso povo, nós brasileiros, e não só brasileiro, mas para qualquer nação, sabe, cujo Senhor é o Deus. A gente tem que ter esse sentimento. E o meu desejo, meu sentimento nesse momento é que Deus derrama sobre nós o espírito de Neemias. Que Deus derrame sobre cada um de nós, brasileiro, cristão ou não cristão, sabe, esse desejo, essa misericórdia de olhar para o próximo e sentir misericórdia e falar não, independente de em quem ele votou, independente em quem seja o partido dele, independente qual seja a religião dele também, sabe, mas que a gente possa ter esse sentimento de misericórdia e orar e jejuar e nos humilhar diante de Deus, para que Deus possa sarar a nossa terra, para que Deus também possa ouvir a nossa oração. E muitos de nós, igual eu, está fora do Brasil, talvez esteja numa situação melhor do que muitos está lá na nossa terra. Talvez não tá aí por nada, não tá se importando. Neemias também podia não se importar. Neemias tinha uma vida, talvez uma vida digna, uma vida boa, uma vida em contato ali com o rei. Ele era copeiro, era um cargo de confiança. E ele podia simplesmente tocar a vida dele como se nada tivesse acontecendo. Mas não, ele sentiu compaixão e ele tomou uma posição. Neemias, ele podia ficar no conforto dele e falar: tô nem aí com esse povo, ele que plantou isso, eles estão colhendo o que ele plantou. Porque essa história de Neemias é após o exílio da Babilônia, né? A Babilônia destruiu Israel, e levou o povo
E isso aí é pós o exílio da Babilônia, porque ele já estava na Pérsia, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, mas isso são frutos que as pessoas mesmo, que o povo de Jerusalém mesmo plantou por desobediência a Deus. Não é um castigo, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Ele podia ficar na dele ali, mas não. Ele sentiu compaixão, sentiu a necessidade de ajudar, e o principal, mais importante, para começar, ele fez foi orar e jejuar e clamar a Deus pelo seu povo, pela sua nação, independente da religião que o povo estava seguindo, independente do que o povo fez, ele clamou, ele orou. E talvez nós que está fora do Brasil esteja nessa situação, se lixando porque o povo fez, porque o povo voltou no L, né, falando pro povo fazer um L, porque o povo é burro, porque o povo é isso, porque o povo é aquilo. Não, gente, a gente tem que deixar as diferenças de lado e nos colocar diante do Senhor, para que Deus cure a nossa nação. Eu creio fielmente que o nosso país, sabe, é o país da promessa, do avivamento. E a questão de orar pelo Brasil, a questão de orar pela nossa nação, não é só questão de ser patriota, não. Não é só questão de sentir misericórdia por um povo nosso, também não. É questão de sentir misericórdia pelo mundo inteiro, porque eu também creio fielmente que o Brasil é o país da promessa, o país que vai surgir o avivamento, que vai alcançar nações. Se você se dispor, se nós se dispor a orar pelo Brasil, a clamar a Deus, eu creio, Deus vai ouvir. Talvez este vídeo seja um portal, seja um direcionamento ou um caminho de mensagem para você, né, que está ouvindo, para você que está assistindo, né, se posicionar e através de você, através de nós, Deus começar esse avivamento, começar esse mover de transformar essa nação. E provavelmente, se a gente sair dessa zona que nós está, talvez seja uma zona confortável, uma zona onde não tem perigo, ou por si própria ela já seja perigosa, a gente pode saber que, assim como aconteceu com Neemias, de o próprio povo dele querer destruir ele, perseguir ele, querer matar e não deixar ele executar a construção do muro, pode acontecer com todos nós. E lembrar que esse povo que se levantar, não se preocupe com ele, porque quem se levantar não está se levantando contra mim, nem contra você. Está se levantando contra Deus. Não está comprando uma briga minha, não está comprando uma briga sua, está comprando uma briga de Deus. Então ele já está derrotado. Ele já perdeu, porque ele não está guerreando comigo, ele não está confrontando comigo. Ele está confrontando com o Senhor. Se não está confrontando contigo, está confrontando com o Senhor. Eles já começaram perdendo, eles já começaram derrotados. Então todos aqueles que se levantar contra o projeto do Senhor, todos aqueles que se levantar contra o projeto de Deus sobre a nossa nação, já está derrotado, já caiu por terra, já perdeu, porque não está lutando contra um povo em si, está lutando contra Deus. Então é isso, meus amados. O chamado desse vídeo hoje, não vai ser um chamado para você curtir, nem para você se inscrever. Vai ser um chamado para você se posicionar, para você colocar o seu joelho no chão e orar a Deus, e jejuar e clamar misericórdia. Misericórdia pela nossa nação, misericórdia pelo nosso povo. Amém? Então, um forte abraço, fica com Deus, meu querido.